Melhorou, piorou, manteve o nível dos jogadores do Corinthians? A gente vai avaliar como ficou o desempenho dos jogadores do Corinthians da temporada passada pra essa, e começando com o Hugo, eu acho que manteve o nível. Ele falhou um pouco nesse começo de 2026, mas a reta final do ano de 2025 dele também foi um pouco conturbada. Melhorou muito na final da Copa do Brasil. O Hugo é um excelente goleiro, segue sendo muito decisivo, mas na minha visão, piorou o nível em relação ao ano passado. Ano passado era bem mais protagonista e regular, na minha visão. Cara, pelo nível de protagonismo e regularidade que o Mateuzinho teve o ano passado, eu vou falar que esse ano piorou. Pra mim manteve o nível. O Mateuzinho é um lateral até que seguro, mas irregular em algumas partidas. Pra mim manteve o desempenho de 25 pra 26. O Gustavo Henrique pra mim é um que caiu um pouco o nível. Não muito, continua sendo muito bom zagueiro, mas ano passado era muito mais unânime e falhava muito menos. Cara, é que o Gustavo Henrique, ano passado, foi um dos melhores zagueiros do Brasil. Eu não acho que ele tá sendo esse ano, mas pelo fato dele continuar sendo um dos melhores jogadores do Corinthians, eu vou colocar que ele manteve um bom nível. E o Bidu, pra mim, é outro que caiu o nível, porque ano passado era muito mais constante. Ele ainda é muito bom jogador, um dos melhores laterais do Brasil, mas esse ano tá muito mais irregular. Cara, pra mim o Bidu manteve o nível. O ano passado ele tava entre os melhores do país e eu acho que esse ano, por boa parte do tempo também. Teve um período recente complicado, mas pra mim já voltou a fazer uma boa partida recente, manteve o nível. Já o Ranieri na primeira volância claramente caiu o nível. O Ranieri até teve uma ou outra partida boa esse ano, mas no geral o 2026 dele é abaixo. Tô de acordo, baixou demais o nível. O Ranieri é um jogador constante e importante e esse ano tá deixando muito a desejar. O André é um caso à parte, caso fácil de resolver, subiu demais o nível. Ano passado eu tava começando ainda, era meio cru. Esse ano já é um jogador muito mais pronto e pra mim o melhor jogador do Corinthians no ano. O maior upgrade que esse elenco do Corinthians teve, sem sombra de dúvidas. O André já era promissor ano passado, esse ano tomou a titularidade e tá jogando muito. Seguindo o meio campo com o André Carrilho, que pra mim é mais um que baixou o nível. Começou muito bem em 2025, foi caindo durante a temporada passada e pra mim chegou no nível mais baixo em 2026. Esse ano pouco consegue ser importante. Cara, pra mim manteve o nível porque o Carrilho ano passado já tava uma desgraça, principalmente no segundo semestre. A reta final de ano dele é muito ruim, com exceção a um jogo, a ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Cara, sinceramente, pra mim, o Bidon manteve o nível. Jogador de lapsos, jogador que faz um jogo espetacular e some por outros 5, 6 jogos. Exatamente isso. Pra mim manteve o nível. Ano passado, Copa do Brasil excelente, o resto irregular. Esse ano, Supercopa e um clássico outro excelente, o resto irregular. Esse é o Breno Bidon atualmente. O Rodrigo Garro é um caso complicado, né, cara? 2025 muito irregular e pra mim ele baixou o nível pra 2026. Em 2025, apesar de muita lesão, ele conseguiu ter alguns jogos de protagonista. Esse ano, quase nenhum. Ano passado o Garro foi muito irregular e ele também tá sendo esse ano. Eu vou falar que ele manteve o nível. Bem ou mal, o Rodrigo Garro tem bons números pelo Corinthians em 2026. Acho que manteve mais ou menos a média do que foi 2025. O Memphis Depay, pra mim, é o caso do jogador que mais caiu de nível nesse time do Corinthians. Ano passado era um jogador muito importante, principalmente em jogos grandes, e esse ano não jogou absolutamente nada. O Memphis, que foi herói ano passado, até o momento, tem no máximo um jogo e meio bom pelo Corinthians em 2026, baixou muito o nível. E já a companhia dele já tá aqui, o Alberto, pra mim, manteve o nível. O ano passado foi artilheiro do Corinthians, fez gol em final de Copa do Brasil, gol em final de Paulista, e esse ano, se não fosse as lesões, teria ajudado mais. Mas tá bem também esse ano. Acho também que manteve o nível, tanto em nível de futebol quanto nesse lance de lesões que você falou. O Yuri se machucou também ano passado, esse ano teve uma lesão no começo do ano que tirou ele de alguns jogos, mas seguiu sendo um jogador muito importante. É isso, deixa sua opinião aqui nos comentários, tamo junto e vai Corinthians.